Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, a primeira live do mês de dezembro. Estamos chegando aí no final do ano e bem-vindos à Hora da Coluna. Eu sou o Dr. Kennedy Costa, sou ortopedista, especialista em coluna e focado em cirurgia minimamente invasiva de coluna. Enquanto o pessoal ainda está talvez chegando aí ou se arrumando para começar a live, eu gostaria de comentar a respeito de uma coisa que está relacionado com o momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos aí em plena Copa do Mundo de futebol e quer queira, quer não, isso mexe aí com o povo brasileiro. O pessoal conhece aí os nomes, né, dos jogadores, os craques, né? E relacionado à coluna, eu queria lembrar a vocês que na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, teve um jogo entre a seleção brasileira e a seleção da Colômbia, em que o jogador da Colômbia entrou maldosamente por trás, batendo com o joelho bem violentamente nas costas do Neymar. E ele teve uma fratura de vértebra nesse incidente aí do jogo. Foi uma jogada bem violenta realmente. Mas por que eu estou falando isso? Porque as fraturas de coluna também acontecem com frequência, assim como fraturas de uma perna, um braço, enfim. E é uma fratura bem dolorosa. Por quê? O osso tem uma terminação, ele tem uma capa que envolve o osso chamada periósteo. E nesse periósteo é onde a gente tem as terminações sensitivas dolorosas. Então, quando você tem uma fratura, você tem dor. Por quê? Porque você lesou o periósteo e essas terminações, então, enviam a mensagem para o cérebro, uma mensagem de trauma, de dor. E na coluna não é diferente. Mas ele teve uma fratura da coluna, não foi uma fratura grave, não teve nenhuma lesão medular por ela, porque foi uma fratura de um processo chamado processo transverso da vértebra, que é um ossinho que fica nas laterais da vértebra. Hoje eu esqueci de trazer minha coluna aqui para mostrar para vocês, ficaria mais fácil, mas não deixa de ser uma fratura. Então ele teve que ficar num período de repouso, impossibilidade de jogar, obviamente. A coluna, existe alguns métodos de imobilização, mas não é como você imobilizar um antebraço ou uma perna, né? Mas, enfim, ele, por ser jovem e ser atleta, ele também teve toda a equipe, né, multidisciplinar ajudando a tratar, melhorar as dores e melhorar o quadro clínico até a fratura consolidar. Mas não é raro esse tipo de situação de fratura de vértebra, ok? Vamos começar agora. O pessoal já chegou aqui, estão mandando algumas perguntas. Uma pergunta que me fizeram outro dia, agora eu ainda não vou responder nada que estão me mandando hoje, mas uma pergunta que me mandaram outro dia é se escoliose tem cura. Na verdade, a escoliose ela é uma deformidade que aparece na coluna da gente, uma curvatura que não é fisiológica, ela é uma curvatura patológica e que ela pode ter graus de complexidade. Ela pode ser uma escoliose leve, como pode ser uma escoliose moderada ou grave. E dependendo do tipo da escoliose, o grau da escoliose, se ela está às vezes numa criança ou às vezes no adolescente. Então existem métodos de tratamento para tentar melhorar aquela escoliose. A escoliose ela é bem complexa, então eu não vou falar muito das escolioses por outros motivos, a não ser a escoliose que a gente chama de idiopática, que é uma escoliose que não tem uma causa definida, mas que afeta desde a criança até o adolescente e às vezes pacientes já na vida adulta, já que evoluíram com essa escoliose. Dependendo da escoliose, você pode fazer um tratamento conservador, que é um tratamento fisioterapêutico, com alguns métodos de correção postural, tipo uma RPG, por exemplo, que é Reeducação Postural Global. Pode ser feito aí um Pilates também para ajudar.
e hoje você tem outros métodos também de terapia para tentar ajudar o paciente a melhorar a curvatura. A correção geralmente é muito difícil quando essa curvatura é muito acentuada. Então muitas vezes você tem que também lançar mão de um outro artifício, que é o colete. Isso quando a curva já está num grau mais acentuado e que você vê que ela está tendendo a piorar realmente. Então, quando você usa um colete, qual é a finalidade dele? Não é fazer com que essa pessoa fique com a coluna reta, mas ele vai tentar fazer uma função de contenção, procurando evitar essa progressão da curva e tentando minimizar a deformidade futura. E também, além do colete, quando você vê que a curva da escoliose, mesmo assim, ela acaba progredindo, então chega um momento onde você tem que decidir entre manter o tratamento conservador ou fazer o tratamento cirúrgico para correção da escoliose. Obviamente que o tratamento cirúrgico é um tratamento mais agressivo, mais invasivo, mas muitas vezes é o que resolve quando a escoliose é muito agressiva, porque ela vai levar a outros problemas secundários a ela. Um deles, que é muito comum numa escoliose grave, é uma constrição do pulmão. Então a gente chama de constrição pulmonar restritiva, porque dificulta a expansão daquele pulmão, começa a ter dificuldade respiratória, cansaço, um pouquinho de falta de ar. Então chega uma hora em que a cirurgia é mais necessária do que você ficar apenas acompanhando. Espero ter esclarecido pelo menos uma boa parte das perguntas que chegam para mim a respeito da escoliose. Aí uma outra pergunta também, que eu acho muito importante e que fazem assim, com muita frequência, é se o futebol pode causar hérnia de disco com maior frequência do que outros esportes. Na verdade, o futebol ele não é um esporte que causa a hérnia de disco. Ele é um esporte de contato, um esporte de impacto, e o paciente ele tem um fator predisponente genético para que desenvolva, às vezes, hérnias de disco, seja lombar, ou cervical, ou torácica. Quem tem esse fator predisponente, muitas vezes, quando pratica um esporte que... Agora retomamos a conexão. Vamos lá, então. Quais são os riscos da cirurgia de coluna quando você compara a cirurgia aberta convencional com os procedimentos minimamente invasivos, que é o que eu tenho hábito de fazer na minha rotina? Então, obviamente que todas as cirurgias têm seu risco. A cirurgia aberta é um risco maior porque você está colocando esse paciente primeiramente sob uma anestesia geral. Quando você faz uma cirurgia minimamente invasiva, você usa uma sedação leve, uma anestesia local. Segundo ponto, ao invés de você, quando você faz uma cirurgia aberta, você faz uma incisão. A cirurgia tem que ser orifício de 4 milímetros, que pode às vezes variar para um orifício de 8 milímetros, um pouquinho maior, né? Mas não passa disso daí. Então, é um procedimento que evita incisões. Com isso, você evita que a ferida cirúrgica fique muito tempo exposta, porque é apenas um orifíciozinho por ali, você não vai ter aquela exposição que tem quando você faz uma incisão grande, né? Geralmente a cirurgia aberta ela é um pouco mais demorada, pode variar, às vezes tem cirurgia que demora meia hora, 40 minutos, mas ela pode chegar às vezes até 1h30, 2 horas e até 6, 7 horas de cirurgia, dependendo do caso. E, em compensação, na minimamente invasiva, são procedimentos que podem variar de 15, 20 minutos até 45 minutos, 1 hora no máximo, sem as grandes incisões, né? A própria recuperação é muito mais quando você tem uma cirurgia mais invasiva. E, obviamente, que esse tempo de recuperação também implica num retorno mais rápido às atividades de rotina, trabalho, esporte e outras, enquanto que a cirurgia aberta leva um tempo maior, porque você vai ter que fazer um período de readaptação, de reabilitação fisioterapêutica maior do que num procedimento minimamente invasivo.
Então são procedimentos distintos que resolvem problemas de coluna, mas um resolve problemas mais graves, o outro problemas mais simples. Porém, existe uma vantagem ainda na cirurgia minimamente invasiva. Problemas graves como hérnias de disco, estenose de canal, que antes era resolvido apenas com cirurgia aberta, hoje você consegue fazer com a minimamente invasiva. Então tem essa vantagem também. Vamos ver. A outra pergunta é assim: após a cirurgia minimamente invasiva, eu posso dormir de barriga para cima? Pode. É uma posição que não interfere em nada, não vai comprometer o resultado do procedimento. Pelo contrário, é uma posição adequada, é uma posição que a gente recomenda. E outras duas posições também que eu sugiro, para não ficar apenas de barriga para cima, é em decúbito lateral. Você vira de lado, pode usar até um travesseiro grande entre as pernas, entre os joelhos, né? Indo até os tornozelos, e se cansar pode virar para o outro lado também. O que eu não recomendo, dormir de bruço, dormir de barriga para baixo, porque não é uma posição muito anatômica favorável para depois. Ok, desculpe a falha aqui, mas a gente, dependendo de internet e tudo que é ao vivo, às vezes pode dar uma enroscada, né? Mas estamos de volta, vamos compensar esses 3 minutinhos aí que a gente ficou um pouquinho fora do ar. Tem uma pergunta também que me fizeram, se a gente tem que usar cinta depois de uma cirurgia minimamente invasiva. Então essa pergunta está relacionada com a cirurgia de hérnia de disco lombar, tá? Porque quando é cervical, a gente pode usar às vezes um colar cervical. Mas isso quando é cirurgia aberta. Na minimamente invasiva, não há necessidade de usar cinta, não há necessidade de usar colete, nada que prenda a musculatura. O que a gente tem orientado os pacientes é procurar não abusar, ou seja, usa o bom senso, não vai sair pegando peso, querendo fazer as coisas já de rotina do dia a dia com muita intensidade, aquela vontade às vezes de querer fazer uma faxina na casa, esquece, deixa para uma outra semana, ou aquela vontade de, vou dar uma caminhada, isso é pior ainda. Então, a gente respeitando direitinho o pós-operatório do jeito que eu faço, nas orientações que eu passo para os pacientes, é o mais importante, porque você consegue ter uma boa recuperação sem ter que usar uma cinta, ok? Após a cirurgia minimamente invasiva, o paciente sente dor, e por quanto tempo continua sentindo dor? Isso é uma coisa que eu costumo colocar também nas orientações pós-operatórias para os pacientes, porque muitas vezes o paciente ele tem aquela vontade de estar bem logo após o procedimento, que é a minha vontade também, mas dependendo às vezes do tempo em que esse paciente passou com o problema, com a hérnia de disco machucando aquela estrutura, o nervo principalmente, ou a medula, então às vezes a recuperação, a dor geralmente ela tem um alívio mais imediato, mas 100% dos sintomas você às vezes não vai ter de imediato. Então isso eu coloco até nas orientações pós-operatórias para as pessoas darem uma lida, darem uma olhada e entender melhor como que a gente pode ter o comportamento desse tipo de procedimento, né, do pós-operatório. Mas existe uma melhora mais imediata, assim, num geral. Mais de 90% das pessoas têm essa melhora. É comum às vezes sentir um pouquinho dolorido, ou às vezes ter alguns sintomas ainda de irradiação para glúteo ou para perna, mas já não com a mesma intensidade de antes, porque ali você acabou de fazer um procedimento de alívio, você tirou aquela compressão que aquele volume da hérnia estava causando, mas como o nervo é uma estrutura bem sensível e ele às vezes demora um pouquinho para responder, então, às vezes é comum sim a gente ter esse quadro. O que não é comum e pouca gente acaba utilizando? Medicamentos pós-operatório, porque não é uma cirurgia de coluna que o paciente fica com muita dor, tendo que tomar medicamentos fortes, é um procedimento bem simples e que não gera esse tipo de desconforto maior para o paciente. O paciente geralmente consegue tomar um anti-inflamatório, às vezes, se tiver um dolorimento, mas a grande maioria, quando retorna comigo,
que eu pergunto, dizem que não utilizaram nada, que passaram bem. Então isso é um bom sinal de que o procedimento ele traz um conforto maior depois da cirurgia, né? Uma pergunta também que fazem bastante, essa eu vou passar uma pergunta de consultório, né? Porque eu vou repetir, inclusive, porque me perguntam muito, eu não lembro se eu já falei isso em alguma live, mas por que é tão importante as fisioterapias após as cirurgias de coluna? Independente de ser cirurgia minimamente invasiva ou de ser cirurgia grande, às vezes com parafuso, ou aquelas cirurgias maiores, eu sempre recomendo fazer um período de fisioterapia de reabilitação. Essas fisioterapias, elas ajudam o paciente a ter uma recuperação melhor, mais rápida, mais adequada, e ao mesmo tempo elas preparam os pacientes para poderem retornar a uma atividade física na sequência. Então ela tem todo esse propósito de ajudar o paciente a se recuperar, até mesmo aqueles sintomas que às vezes podem ainda estar incomodando com menos intensidade, a fisioterapia pode ajudar na melhora, né, desses sintomas, e também ela entrega o paciente numa situação melhor para poder voltar a praticar o esporte que gosta ou uma atividade física que queira recomeçar. Nessa hora, quando o fisioterapeuta der alta, então geralmente eu oriento o paciente, eu entrego um papel com todas as orientações de pós-operatório em relação às atividades físicas que podem praticar, aquelas que devem ser evitadas, qual grupo de melhorar o fortalecimento muscular para proteger melhor aquela região onde teve a hérnia. Então tudo isso é importante saber depois, tá? Outra pergunta aqui quando que a hérnia de disco, a hérnia de disco pode causar diminuição da força das pernas? Ela pode, porque a compressão da hérnia sobre o nervo e sobre a medula, ela pode devagarinho gerando sintomas, desde uma simples dor irradiada para a perna, que muitas vezes não é simples, né? Às vezes é uma dor mais intensa, sensações de anestesia da pele, como se tivesse uma dormência, um formigamento da perna ou do pé, e muitas vezes ela vem acompanhada com uma sensação de que a perna não tem firmeza. Então a pessoa começa às vezes a andar, querer subir uma escada, fazer alguma atividade que é de rotina dela, e muitas vezes ela não consegue, porque ela começa a ficar um pouco receosa, a perna ela não obedece. E isso pode também evoluir para um quadro mais crítico, né, onde você tem uma compressão mais aguda, um quadro neurológico mais agudo, que pode fazer até com que o paciente pare de andar, às vezes em poucos minutos ou poucas horas, e isso caracteriza às vezes um quadro de urgência, onde você tem que levar o paciente e já operar de imediato, descomprimir a coluna mesmo, né? Então tem essas variações aí, mas pode perder força na perna sim. Tenho muita dor se fico muito tempo sentada na região lateral da coluna. É hérnia de disco ou pode ser outra patologia? Quando a gente tem dor, principalmente na região lombar, é muito mais comum que essa dor esteja relacionada com um fator biomecânico, ou seja, com uma dor muscular, do que por problema de hérnia de disco. A gente só vai chegar a uma conclusão de que a hérnia de disco pode estar causando esse tipo de dor se você fizer uma ressonância, você tiver certeza que lá tem uma hérnia. Só que existe a dor biomecânica, que às vezes ela acompanha os sintomas também da hérnia, que é uma dor muscular, e que ela pode ser gerada por fatores na nossa rotina no dia a dia. Quais são esses fatores mais comuns? São vários, mas os 6 fatores que eu mais vejo que passam por mim no consultório são fatores posturais, alguma atividade de repetição, algum sentado, que eu não sei se vocês perderam porque deu uma travadinha aqui no vídeo. Eu estava contando que pessoas que trabalham muitas horas sentado ou viajam muito, a sobrecarga na lombar sentado é 3 vezes maior do que em pé. Então, biomecanicamente, a nossa região lombar sente muito mais essa sobrecarga depois que você passa muito tempo sentado.
uma das recomendações que eu sempre faço para pacientes que trabalham nessa posição é cada 45 minutos, 1 hora no máximo, se levantarem durante uns 5 minutos, 10 minutos, se for possível, para não deixar passar muito tempo nessa posição. Então, quando você levanta, você quebra um pouco aquela sobrecarga que está se acumulando ao longo das horas. Mas não é sempre que você tem dor lombar que a hérnia de disco é a culpada, ou seja, não é sempre a culpa. Muitas vezes a minimamente invasiva ela não vai ter um bom resultado, porque para abordar mais níveis, você muitas vezes tem que indicar uma cirurgia maior, uma cirurgia aberta. Infelizmente, a cirurgia minimamente invasiva, às vezes, ela não vai ter o mesmo efeito. Então, cada caso é muito particular. A gente tem que avaliar se tem 1, 2, 3 ou mais hérnias. Além das hérnias, qual é o grau de comprometimento que essa hérnia está causando, qual é o grau de comprometimento da própria coluna em si, esquecendo um pouquinho o disco, mas se é uma coluna já muito desgastada, com sinais de artrose, com hipertrofia devido à artrose, né, uma hipertrofia da articulação, da faceta articular que a gente fala, e isso vai gerando um estreitamento do canal também. Então tudo tem que ser analisado com muito detalhismo, para você saber o que indicar, qual o procedimento correto para aquele problema, para que o paciente tenha um resultado melhor possível. Então, assim, não é qualquer hérnia de disco que você também vai indicar cirurgia minimamente invasiva. Você tem que analisar bem quadro clínico, quadro radiológico, exame físico, histórico, para ver qual o procedimento que se encaixa melhor para cada caso, ok? Outra pergunta. Bom, quais os riscos, né, que uma cirurgia minimamente invasiva pode ter? Isso é uma pergunta que eu sempre escuto, invariavelmente eu escuto, porque quando você está explicando a respeito do procedimento, no final, geralmente, né, eu deixo o paciente perguntar o que é, então vem essa dúvida aí, né? Qualquer procedimento ou qualquer cirurgia tem riscos, então não existe risco zero. Mas quando você programa uma cirurgia, e principalmente a minimamente invasiva, os riscos são bem menores. Você sabe que você tem o risco, mas você inicia a cirurgia, tem que ser sempre cauteloso. Você vai progredindo até um determinado momento que até ali você sabe que você já resolveu o problema do paciente. A partir dali, você está querendo um preciosismo, às vezes, muito maior, sem necessidade. Então ali você pode estar colocando em risco, causar algum sintoma, algum acidente, alguma coisa assim. Então a gente tem que saber exatamente aonde parar naquele procedimento para que o paciente saia bem, saia satisfeito e você também. Em cirurgias abertas, a mesma coisa, existe um risco, é maior, mas você também tem que saber até onde você pode ir com o procedimento para levar o paciente a uma melhora e não sair do procedimento com 2 problemas, né? Porque ele já tinha e mais um que foi causado ali na hora, ok? Quais os cuidados que eu devo ter antes e depois da cirurgia minimamente invasiva? Muitos. Tudo isso eu procurei resumir numas orientações que eu passo para os pacientes, tanto pré-operatórias quanto pós-operatórias, seja minimamente invasiva ou seja cirurgias abertas, mais agressivas, mais invasivas, porque é muito importante que o paciente leia essas instruções, leia essas informações para poder se preparar, inclusive até mesmo emocionalmente, para um procedimento cirúrgico, mesmo sendo um procedimento pequeno. Então, esses cuidados estão todos descritos lá, não dá para ficar enumerando aqui, nós estamos já no finalzinho da live, né? Ainda temos mais alguns minutos aí que a gente vai estender por causa da parada que a gente teve, mas cuidados pré-operatórios, o que eu coloco que eu acho muito importante é que o paciente procure ficar mais calmo, procure ficar mais concentrado, se alimente direito, faça o jejum na hora certa, procura não ficar com o celular mandando mensagem para todo mundo dizendo que vai operar a coluna,
porque as pessoas às vezes não sabem do que se trata e podem mandar mensagens aí querendo proteger o paciente, mas na verdade estão assustando, né? Mensagens aí indesejáveis porque a pessoa não conhece, não sabe pelo que o paciente vai passar. Então essa é uma sugestão que eu faço para que o paciente venha mais tranquilo para o procedimento. E de pós-operatório, que eu acho muito importante, eu deixo o paciente à vontade, eu deixo muito bem claro para que não abusem no pós-operatório. Então não vai pegar peso, não vai fazer esforço, não vai querer saindo fazer esporte por aí porque sentiu que está melhor, então eu já vou para academia, ou eu vou fazer uma caminhadazinha simples, né? Então tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, tem que se poupar para que você tenha um bom resultado, né? O pós-operatório também é importante para que aquilo que a gente fez durante o procedimento cirúrgico tenha uma eficácia, né? Afinal de contas, o que a gente quer é ver o paciente bem, o paciente feliz, com melhora na qualidade de vida, que é a parte mais importante de tudo, tá bom? Pessoal, essa aí foi a última questão aí que eu pude responder para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live novamente. Temos uma nova live aí marcado para daqui 2 semanas, para daqui 2 quartas-feiras. E hoje é dia 7, então no dia 21, quarta-feira, às 20 horas, estaremos com mais uma live aí, a Hora da Coluna. Sou o Dr. Kennedy Costa, espero ter agradado vocês com as respostas, ter esclarecido, tirado dúvidas. Agradeço de coração todos que participaram da live, muito obrigado e que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso e mais uma vez, muito obrigado a todos.